Bom dia! Hoje é segunda-feira, 13 de abril, e a partir de agora você fica bem informado de um jeito único. Apesar das restrições de combate ao coronavírus, ainda há aglomerações em estabelecimentos comerciais. A quarentena segue até o próximo dia 22. Evitar aglomerações é uma das recomendações das autoridades para tentar conter o avanço do coronavírus. Passageiros reclamam da superlotação de ônibus das linhas intermunicipais. Tá pior, porque eles diminuíram os ônibus. Aí eles falam, não pode ter aglomeração. Aí, ó. Como não tem aglomeração? Quem busca nova chance no mercado de trabalho deve aproveitar isolamento para ampliar conhecimento e se preparar para entrevistas online. Dose as suas postagens, faça postagens produtivas que agreguem, principalmente postagem positiva. Neste momento fará muita diferença. O depoimento da grávida de 7 meses que se curou da Covid-19. O principal era salvar minha vida, porque eu estava muito ruim. Fiz a tomografia e já foi pedido o encaminhamento, minha vaga na UTI. Fui para a UTI. Foram os piores momentos da minha vida. O Bom Dia Cidades já começou. E você que está em casa pode interagir conosco pelas nossas redes sociais. Super simples, rápido, fácil. É só abrir a câmera do seu celular e capturar o QR Code que está aí na nossa tela. Vai abrir todas as nossas opções de multiplataforma e aí você escolhe a que você mais gosta, a que você prefere e fica com a gente até às 9 horas da manhã. Além disso, tem também a nossa linha direta com você, que é o nosso WhatsApp, 13982288219. E em tempos de pandemia, a criatividade tem permitido que o dono de uma livraria de Santos continue com o negócio. A porta da livraria no Gonzaga segue fechada, atendendo à determinação da prefeitura. Mas lá dentro tem trabalho. Sozinho, o dono atende os clientes por telefone e prepara os livros para as entregas. Com o problema da pandemia, tivemos que ter decisões rápidas. Eu tomei decisões rápidas, liberei meu quadro de funcionários sendo remunerados integralmente e virei a livraria de um homem só. Hoje eu faço as conexões com os clientes num período do dia, recebo as mensagens por redes sociais, por WhatsApp até, por telefone fixo, por e-mail, e no período da tarde eu mesmo empacoto, monto a logística e vou entregar pessoalmente para os clientes. Nossa equipe acompanhou o Tarran em uma das entregas. Nesta aqui em Santos, foi um gesto de carinho e retribuição. O César recebeu em casa um livro. Foi um presente da mulher dele, que teve a mesma ideia alguns dias atrás. É a data que a gente comemora o dia que a gente se conheceu e peguei ela de surpresa. Ele veio trazer pra gente o presente e hoje ela está retribuindo para mim. Isso aqui é o meu presente da data que eu conheci minha esposa. Nós somos casados desde 2005, estamos juntos desde então. Estamos muito felizes aí, eu estou muito curioso aí. Você tá me pegando num momento muito especial mesmo. E até falei para ele, sinta-se muito abraçado. Espero que logo a gente passe por esse momento para eu poder dar o abraço que você merece. Por tudo que você faz pelas pessoas, assim, pelo carinho, pela atenção. É muito mais do que comprar um livro, é muito mais do que comprar um presente. Por dia são feitas de 15 a 20 entregas. Tarran considera um número bom, mas garante que está preparado para atender mais leitores. Como Santos é uma cidade também fácil de você se locomover, eu consigo fazer as entregas, a maioria das vezes, no mesmo dia. Então, o dia é longo e eu fico tentando atender ao máximo de clientes sob demanda, assim. Olha, encomendas podem ser feitas pelo celular, anote aí, 13 99108 8399. Eu vou repetir, 13 99108 8399. Basta ter criatividade e se reinventar para seguir trabalhando. E falando em trabalho, especialistas garantem que esse é o momento para quem busca uma nova chance no mercado de trabalho. Ampliar os conhecimentos com cursos gratuitos online e também se preparar para entrevistas no ambiente virtual. Rodrigo está desempregado há 4 meses.
O mercado de trabalho está bem difícil no momento, mas o coronavírus está atrapalhando bastante. A última entrevista que eu fiz faz mais ou menos 2 semanas, foi a última presencial que eu fiz. A maioria está sendo através de vídeo, WhatsApp ou salas virtuais. Os currículos só pela internet também, então é um momento bem complicado para a gente estar conseguindo emprego. Ele está aproveitando o tempo livre para fazer cursos online. Estou tentando fazer o máximo possível deles para me encaixar melhor no mercado de trabalho, mas é um momento bem complicado, porque a maioria das empresas que contratariam nessas épocas, que é o comércio, o varejo, não estão contratando. Rodrigo está no caminho certo. Especialistas de recursos humanos garantem que este é o momento para ampliar os conhecimentos. Várias instituições estão oferecendo cursos online gratuitos durante a quarentena que podem fazer a diferença para conseguir um emprego. Neste vídeo enviado ao jornalismo da Santa Cecília TV, Fábio Sartori, especialista em RH, reforça a necessidade de capacitação. Seja mais competitivo para a sua área, gere mais valor e adquira certificados que normalmente você teria algum custo para obtê-los. Entre as opções estão cursos de profissionalização gratuitos do Senac São Paulo e Sebrae. O especialista em recursos humanos recomenda para quem busca uma nova chance no mercado de trabalho, atenção às postagens nas redes sociais. Dose as suas postagens, faça postagens produtivas que agreguem, principalmente postagem positiva. Neste momento fará muita diferença. É preciso também aproveitar o momento para ampliar a rede de contatos e trocar experiências com outros profissionais. Para que então você consiga aumentar a tua base de conhecimentos, a tua base de relacionamentos, porque o networking hoje é uma das principais fontes de recolocação. Quem sabe você não é surpreendido por um amigo ou algum colega que te conheceu e está disposto a te ajudar. E quase 5.000 veículos foram abordados nos bloqueios de acesso a Santos no feriado da Páscoa. Guarujá também promoveu barreiras para evitar a entrada de turistas, medidas para tentar combater a pandemia do coronavírus. O bloqueio no final da rodovia Piaçaguera é um dos 5 montados no Guarujá. A medida é para evitar a entrada de turistas durante a quarentena do coronavírus, como aconteceu com os ocupantes deste carro, que são da capital. Eles foram orientados pelo guarda municipal a voltar à cidade de origem. As barreiras foram iniciadas dia 21 de março. Tem que ser feita, né? Para a segurança do nós mesmos, né? Do próprio ser humano. Então, tudo que for feito aí em relação aí, tá tudo ok, né? Em uma das barreiras, uma agente de trânsito foi agredida pela passageira de um veículo, que ficou revoltada porque precisou comprovar que mora na cidade. Essa é uma exigência feita depois da implantação da quarentena. Ela, que é moradora do município, e o passageiro foram encaminhados à delegacia, onde foi registrado um boletim de ocorrência. Em Santos, há 4 bloqueios, um deles na Avenida Martins Fontes, na entrada da cidade. Carros com placas de fora da região são parados por agentes de trânsito. Guardas municipais fazem a abordagem. O acesso é livre para os veículos da região e com ocupantes que comprovam que moram ou trabalham na cidade. Cerca de 5.000 veículos foram parados desde 26 de março. Mais de 100 foram orientados a voltar para os municípios de origem. Que tal essa medida para evitar a entrada de turistas? É boa. É boa porque o povo não tá ligando, sabe? Vai passear, vai viajar, acha que é férias, vem pro Guarujá, quer praia, quer, sabe? Não é férias, o negócio é sério, né? Não é férias. Quarentena não é férias e agora não é hora de fazer turismo. Estão corretíssimas os municípios que estão fazendo bloqueios da entrada da cidade para dentro, sem, claro, impedir que veículos de serviços considerados essenciais, como, por exemplo, abastecimentos e ambulâncias, fiquem retidos nesses bloqueios. E começa hoje, na UPA Central, a triagem de pacientes na porta de entrada da unidade de saúde. E é para lá que nós vamos conversar ao vivo com o repórter Fabiano Roma, que está com o secretário de Saúde da cidade, Fábio Ferraz. Fabiano, bom dia. Como é que vai funcionar essa triagem por aí? A gente teve um pequeno probleminha técnico. Daqui a pouquinho a gente vem com o Fabiano para mostrar como é que está sendo feita essa triagem na UPA
Central de Santos. E passageiros reclamam da superlotação de ônibus nas linhas intermunicipal, situação que contraria a orientação de evitar a aglomeração de pessoas por causa da Covid-19. Este vídeo enviado ao jornalismo da Santa Cecília TV mostra um ônibus lotado que serve a linha intermunicipal 943. Muita gente é obrigada a seguir viagem de pé. As imagens foram gravadas pela Ivanísia. Tudo cheio. Segunda, terça e quarta são os piores dias para pegar. Às vezes eu fico meia hora para pegar o ônibus aqui. Tá chegando mais um, é o seu? Tá cheio. Olha como é que já vem, ó. Já vem assim, ó. E daqui até lá, vai pegando mais gente até chegar na ponte. É daí para pior. Aí tá vazio ainda. Você não vai embarcar nesse não? Não, vou esperar outro vazio. Se eu conseguir, né? Ivanísia mora em São Vicente e trabalha de segunda a sexta-feira em Santos. Nossa equipe acompanhou a doméstica até o ponto de ônibus na Orla, o que sempre acontece bem antes do horário de pico. Tá pior que antes da pandemia? Tá pior, porque eles diminuíram os ônibus. Aí eles falam, não pode ter aglomeração. Aí, ó. Como não tem aglomeração? No ponto de ônibus, mais reclamação sobre o serviço das linhas intermunicipais durante a quarentena por causa do coronavírus. Tudo cheio, tudo tanto para ir como para vir, tudo cheio. Ninguém respeita ninguém, sabe? Em qualquer horário? Qualquer horário, principalmente horário de pique. Horário de pique é muito cheio. Em nota, a EMTU informou que autorizou a redução de 35% da frota por causa da, abre aspas, significativa queda de demanda de passageiros nas últimas semanas, fecha aspas. Os agentes da empresa e do consórcio BR Mobilidade estão nas ruas para monitorar a operação e providenciar ajustes na quantidade dos ônibus em circulação quando necessário. A linha 943EX, mostrada na reportagem, vai receber monitoramento especial. Que nós tivemos queda na demanda do número de passageiros usando o transporte coletivo, isso é fato. Mas as duas empresas que gerenciam o transporte coletivo na nossa região precisam sentar e fazer o planejamento para saber se, de fato, os 35%, no caso da EMTU, que foram retirados de circulação, coincidem com a redução do número de passageiros. Não dá para a gente ficar arriscando a saúde das pessoas que ainda precisam sair de casa para trabalhar. Com relação à BR Mobilidade, essa foi a 3ª vez que nós exibimos uma reportagem mostrando a superlotação nesta linha. Tomara que agora os ajustes sejam de fato feitos. E agora sim, eu vou conversar com o repórter Fabiano Roma, que está na UPA Central, onde hoje começa a triagem de pacientes na porta de entrada da unidade de saúde. Fabiano, o secretário está aí contigo. Como é que está funcionando essa triagem? Tem fila? Como é que está sendo organizado para que as pessoas não fiquem também aglomeradas no momento dessa separação? Bom dia. Bom dia para você, Nathalie. Bom dia para quem nos acompanha aqui pela Santa Cecília TV. Olha, foi montada toda uma estrutura. Essa estrutura é dedicada às pessoas que chegam aqui na UPA Central e apresentam sintomas de gripe. Então, se a pessoa está com febre, já vem para cá, já é direcionado para cá. Tem um profissional especializado que vai fazer esse atendimento e ela vai seguir outro fluxo de direcionamento lá dentro da UPA para ser atendida. Mas quem vai explicar melhor para a gente é o secretário Fábio Ferraz. Secretário, é isso mesmo, né? A pessoa chegou aqui com sintoma, vem para cá. Bom dia a todos, exatamente isso. Então, já na porta da UPA temos um profissional que faz esse direcionamento. Então, se a pessoa está com algum tipo de síndrome respiratória aliada à febre, é um caso suspeito. Vem para o centro de triagem e pode ser totalmente atendido nesse centro. Aqui nós temos profissional técnico de enfermagem, enfermeiro e médico dentro dessa estrutura, inclusive com a possibilidade de medicação às pessoas. Secretário, essa medida já foi adotada? Semana passada a gente mostrou isso numa policlínica. O quanto ela tem sido eficaz? Olha, bastante, porque com isso a gente proporciona o isolamento da pessoa que esteja aí com suspeita do Covid-19 em relação aos demais pacientes. É sempre bom a gente lembrar, estamos aí numa crise relacionada ao novo coronavírus
mas as demais doenças continuam existindo. As pessoas, eventualmente, precisam de atendimento justamente por conta das demais patologias. Então, a gente poder isolar os pacientes, ou seja, fazer o atendimento para o Covid de forma diferenciada dos nossos pacientes, é uma forma de prevenir justamente a proliferação do próprio vírus. Então, como o senhor disse, só reforçando, chegou com sintoma de gripe, vem para cá. Qualquer outro sintoma é outro caminho. Sim, segue normalmente com o atendimento convencional da UPA. Aliás, como vocês podem ver, a UPA está bastante vazia, né? Os últimos dias tem sido sempre assim. A gente tem uma 40%, 50% só do atendimento normal acontecendo na UPA. Mas, de qualquer forma, tem a necessidade, digamos, de algum atendimento específico por conta das síndromes respiratórias, vai passar aqui na centro de triagem e, sendo o caso de a pessoa precisar de um atendimento interno na UPA, ela já sai por uma porta aqui diferenciada e entra por um outro fluxo interno, ou seja, não realmente, digamos, tendo o contato com os demais pacientes. Perfeitamente. Secretário, como é que estão os números atualizados aí da Covid-19 na cidade? Olha, nós já temos 204 casos confirmados, esse é o número até o final do dia de ontem, e lamentavelmente 14 óbitos, que é o que nos deixa mais sensibilizados. Agora também, de outra forma, nós já tivemos mais de 60 altas hospitalares, é sempre bom também ressaltar nos lados positivos, né? Ou seja, pessoas que já tiveram o contato com o vírus, tiveram que passar por internação hospitalar, inclusive, e tiveram alta. Então, realmente, isso também é um cenário, uma boa notícia para todos. Secretário, como é que está a preparação da cidade em relação a leitos? Vai ser necessário fazer um hospital de campanha? Como é que está esse planejamento? Olha, o planejamento é de 530 leitos ao total, incluindo hospitais que já estão funcionando, com leitos específicos para o Covid. Então, cito aqui, por exemplo, o Hospital dos Exumadores, a própria Santa Casa, a Beneficência Portuguesa, que está aqui ao lado da gente, o Hospital de Pequeno Porte, enfim. Estruturas que já têm leitos específicos, alas, andares, pavimentos específicos para atendimento Covid. E numa segunda ordem, nós teremos agora os hospitais de campanha, ou seja, hospitais, unidades que estão preparadas também especificamente para o Covid. Com isso, a gente chega em 530 leitos ao total na cidade, disponibilizados para as pessoas. Hoje, a gente percebe que a estrutura já disponibilizada, que está em cerca de 200 leitos, tem sido suficiente. A gente está com um atendimento de cerca de 60% daquilo que está, digamos, disponibilizado. Mas, realmente, imaginando um agravamento da crise, realmente nesse final de abril e começo de maio, a gente terá essa disponibilidade de novos leitos. Secretário, a UPA da Zona Leste entra nessa conta aí que o senhor fez de leitos? Entra sim. Nós teremos aí a UPA Zona Leste no início das atividades agora no dia 19. Não começaremos como uma UPA normal, ou seja, tradicional. Ela começará como leito específico para o Covid-19. E após a crise, que esperamos seja o mais rápido possível, a gente vai reestruturar e aí a UPA da Zona Leste passará a ter um atendimento convencional de uma unidade de pronto atendimento. Secretário, como é que está a resposta dos testes por parte do Instituto Adolfo Lutz? Como é que está funcionando a parceria com o laboratório privado? Tem tido resultado satisfatório? Sim, nós tivemos aí uma parceria importante, contratamos um laboratório privado ao custo de R$ 150 cada exame, que evidentemente é oferecido gratuitamente à população. E essas coletas de exames, que é o exame PCR, não se trata do teste rápido, é um exame laboratorial e totalmente conclusivo, ou seja, é um exame que tem o seu laudo final, se a pessoa está com coronavírus ou não está com coronavírus. Nós fazemos essa coleta aqui na UPA, nas demais unidades de pronto atendimento e unidades hospitalares. Enviamos para o laboratório e em 48 horas é apresentado o resultado. Infelizmente, as coletas de materiais que nós enviamos para o Instituto Adolfo Lutz não estão tendo uma resposta satisfatória do ponto de vista de tempo. Então está demorando muito, 15 dias, ou seja, não dá para a gente esperar. Por isso fizemos prejudica muito, porque a gente, primeiro na individualidade da pessoa, ela não sabe se ela tem o Covid-19 ou não tem. E do ponto de vista de saúde pública, de saúde coletiva, também é muito prejudicial que nós não temos os números oficiais para poder trabalhar. Então, por isso fizemos essa parceria, inclusive, e claro, não estamos mais contando, sinceramente, muito com o apoio do Instituto Adolfo Lutz, que, volto a dizer, embora os profissionais sejam muito dedicados, está sobrecarregado. Não tem jeito, né, secretário? O fluxo é muito grande, né? O Adolfo Lutz ele acaba atendendo o estado todo, né? E, sinceramente, o que a gente percebe é que, por conta do grande número de casos na Grande São Paulo, na cidade de São Paulo, o Lutz está dando uma atenção prioritária para aquela região. E nós não podemos aqui ficar, digamos, aguardando essa situação de ter um revertério. Por isso, fizemos essa
parceria com um outro laboratório privado que está prestando esse serviço para as pessoas de Santos. Secretário, o tempo a gente está acabando já, mas eu não posso devolver para a Nathalie sem te perguntar da vacinação da gripe. Né? Já chegaram novas doses? Como é que está o panorama? Ainda não, infelizmente não chegaram. Lembrando, né, para a primeira fase, nós tínhamos a expectativa de 101 mil pessoas a serem vacinadas, idosos e profissionais de saúde. Recebemos somente 63 mil doses, ou seja, é um déficit importante. Agora estamos aguardando as novas doses, há uma previsão nessa semana, mas eu não consigo ainda falar a data, porque a data não foi disponibilizada para a gente, mas é claro que assim que tivermos, de fato, o recebimento de novas vacinas, avisaremos toda a população e, claro, utilizando sempre os bons préstimos da imprensa constituída na nossa cidade. Secretário, muito obrigado pela sua participação, sempre muito gentil e exato aí nos seus esclarecimentos. Eu vou devolver para a Nathalie. Nathalie, você quer perguntar alguma coisa? Quero sim. Tenho duas perguntas para o secretário, Fabiano. A primeira, como é que foi o fim de semana, o primeiro fim de semana no hotel que está abrigando profissionais de saúde? Como é que foi a lotação do hotel, né? A movimentação no hotel? E a segunda questão, algumas cidades estão usando a cloroquina para tratamento de pacientes. No caso de Santos, já tem, já é protocolo da Secretaria Municipal a adoção desse medicamento para tratamento de pacientes com a Covid-19? Ok, Nathalie, eu vou repassar aqui para o secretário. O secretário Nathalie pede para eu lhe perguntar a respeito do primeiro fim de semana do hotel que foi reservado para os profissionais da saúde. Como é que foi a movimentação? Ainda tem vaga? Não tem? E a segunda pergunta é sobre o uso da cloroquina na rede pública, né? Por favor. Vamos lá, olha, o hotel realmente tem sido uma ação muito boa, muito exitosa. Nós temos lá 86 vagas disponíveis para os profissionais de saúde e até sexta-feira já tínhamos 72 pessoas que tinham, portanto, o perfil adequado. Fatalmente, entre hoje e amanhã, vamos esgotar essas vagas e creio que as pessoas que estão sendo recebidas, os profissionais que estão sendo bem recebidos, têm aí, digamos, reconhecido muito esse empenho da Prefeitura, que é justamente no sentido de preservar a própria qualidade de vida desses profissionais de saúde, né? Claro, mantendo o isolamento, que é muito triste, de certa forma, em relação aos seus familiares, mas justamente para preservá-los e que eles possam continuar fazendo um bom atendimento. E quanto ao medicamento cloroquina, nós temos sim já disponível na rede municipal. Aliás, os hospitais aqui de Santos também já o têm, Santa Casa, nosso Hospital dos Estivadores, enfim, já estão utilizando esse medicamento quando necessário. E quem toma essa decisão? O profissional médico. O receituário, ele não é uma tabela a ser seguida. O receituário é feito em cima dos sintomas que as pessoas têm. Então, o instrumental medicamentoso será feito sempre em cima da recomendação médica do profissional médico, em cima do paciente ao qual ele está sendo atendido. Ou seja, é uma decisão do médico se o paciente recebe a dose ou não. Exatamente, a decisão é do médico. O que é importante para nós é ter a oferta do medicamento. Se o profissional médico achar por bem introduzi-lo ao paciente, ele já tem os seus estoques, já utilizamos em alguns pacientes e, de certa forma, o cenário que a gente tem é que é um medicamento importante que pode ajudar muito no combate ao coronavírus, mas ainda, digamos, não é totalmente decisivo o fato dele ser, digamos, absolutamente determinante para uma cura ou não. Não é a cura, não dá para afirmar que é a cura para a Covid. Do ponto de vista técnico, não é possível hoje nós fazermos essa afirmação, não tem nenhum elemento científico que respalde como uma cura inequívoca. Porém, se parece, se demonstra realmente como um medicamento que pode e deve ajudar muito. Então é usá-lo na medida que houver a necessidade em cima de cada um dos pacientes. Secretário, mais uma vez te agradeço. Nathalie, é com você. Obrigada, Fabiana. Agradeço mais uma vez ao secretário Fábio Ferraz, que, como você bem disse, sempre nos atende com muita gentileza e transparência nas informações. Obrigada, bom trabalho. As medidas da quarentena na Baixada Santista seguem até o próximo dia 22. E apesar das restrições de combate ao coronavírus, ainda há aglomerações em estabelecimentos comerciais. Na Casa Lotérica, no Boqueirão, em Santos, o horário de atendimento foi reduzido. É feito de segunda a sábado, entre 9 da manhã e 4 da tarde. A faixa na entrada orienta os clientes a manter 2 metros de distância. A maioria atendeu a recomendação. Tem que manter a distância. Se é um jeito que para prevenir, né, é a melhor coisa. No supermercado, no estuário, uma longa fila de espera para entrar. O objetivo é evitar a aglomeração de pessoas lá dentro.
Mas nem todos mantêm a distância necessária aqui para afastar os riscos de contágio do coronavírus. Na sua opinião, estão respeitando esse isolamento? Não todos. Não todos. A maioria. Graças a Deus, a maioria. Mas ainda tem uma minoria que não respeita. No mercado de peixes na ponta da praia foram colocados gradis para manter uma certa distância entre consumidores e boxes. Neste aqui, só entra um por vez. O desafio é manter os clientes afastados uns dos outros. O funcionário já foi treinado, todos com máscara, álcool gel e luva. O que é feito? Entra um cliente por vez, no máximo se tiver vindo um casal, né? Ele entra o casal, ele escolhe, ele pede e sai. E fica aguardando o peixe do lado de fora do gradil. E aí ele entra um por vez para pagar. Pagou, saiu de novo. E aí o pacote é entregue na mão dele por fora do gradil. A medida só foi colocada em prática pela fiscalização depois da aglomeração de pessoas na Sexta-feira Santa. Imagens gravadas com o celular mostram o acúmulo de clientes, o que vai contra as recomendações das autoridades em tempos de pandemia da Covid-19. A quarentena segue até o próximo dia 22. Evitar aglomerações é uma das recomendações das autoridades para tentar conter o avanço do coronavírus. Eu acho que essas medidas de contenção são bem-vindas, porque se você perceber, muita gente está sem máscara, né? Então, a aspersão do vírus, ela é muito pela fala, pelo espirro, pela tosse. Então, quer queira ou não, o assintomático, que é o pior, na minha opinião, ele fica aspergindo, o vírus vai se depositar no mínimo aí 1 metro dele. E se você tem uma distância aí aproximada aí de 5 metros, acho que deve ser uns 5, 3 metros, já afasta o consumidor do produto, né? Outras medidas anunciadas pelo Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista foram manutenção das ações de fiscalização e isolamento social, implantadas de acordo com o decreto do governo do estado de quarentena, reforço policial e controle mais rigoroso dos acessos às cidades da região, aumento das despesas para o enfrentamento do coronavírus e congelamento dos gastos públicos. A título de complemento da informação, em Praia Grande, quem precisa ir aos supermercados só entra no estabelecimento se estiver de máscara. É lamentável que a administração pública precise colocar gradis para que a população respeite algo que é feito e que foi baixado como decreto em prol da saúde do cidadão. Se cada um de nós tivéssemos a consciência de que só sair de casa em urgência, saindo de casa, manter a distância, né, usando máscara, evitando aglomeração, nada disso, fita zebrada, gradis de separação, nada disso seria preciso. Em outros países, a gente percebeu que a população compreendeu a necessidade da quarentena e não precisou de absolutamente nada disso. Confira agora como fica o tempo nesta segunda-feira. Em Santos, o dia será de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 21 e 31 graus. Em Guarujá, faz sol o dia todo, apesar do aumento de nuvens ao longo do período. A máxima será de 31 graus e a mínima de 21. O dia amanhece ensolarado em Cubatão e com poucas nuvens. Mínima de 21 e máxima de 30 graus. Em São Vicente, as temperaturas também giram entre 21 e 30 graus, sem previsão de chuva. Tempo bom, sol e poucas nuvens em Praia Grande. Máxima de 30 graus e mínima de 21. Mongaguá terá uma segunda de muito sol e com apenas 5% de chances de chover. As temperaturas giram entre 21 e 30 graus. E agora, informações atualizadas do sistema de travessia de balsas. Neste momento estão em operação 4 embarcações e o tempo de espera de ambos os lados é de 15 minutos. Em São Sebastião e Ilhabela, 3 embarcações, 30 minutos de cada lado. Bertioga e Guarujá, 1 embarcação, 30 minutos de cada lado. Iguape e Jureia, Cananéia, Ilha Comprida, Cananéia e Continente, em ambos os trechos, 30 minutos de espera e 1 embarcação. E Santos e Vicente de Carvalho, 3 barcas, 12 minutos de cada lado, tempo de espera considerado normal. E no sistema Anchieta Imigrantes, o motorista encontra todas as rodovias com tráfego tranquilo. O tempo está encoberto, mas a visibilidade é boa. A operação neste momento é de 5x5. No próximo bloco, pacientes com câncer devem redobrar
os cuidados em tempos de pandemia. Ao vivo, um oncologista dará orientações importantes. Não saia daí, até já. O Bom Dia Cidades está de volta e aqui no jornal nós já falamos sobre a importância de pessoas com diabetes, pressão alta, além de problemas cardiovasculares, redobrarem a atenção em tempos da Covid-19. Um outro grupo de risco são os pacientes com câncer. E é sobre eles que vamos conversar ao vivo com o oncologista Silvio Aquino Ayala. Doutor Silvio, muito obrigado pela tua participação e disponibilidade de estar conosco nessa manhã. Bom dia, antes de mais nada. Eu queria começar esse nosso bate-papo perguntando ao senhor como é que esses pacientes com câncer podem redobrar a atenção em tempos de quarentena. Bom dia, Nathalie. Bom dia a todos. Não há dúvida que a recomendação para pacientes com câncer é a mesma de toda a população em geral. De fato, a atenção para pacientes oncológicos, e aqui temos que dividir entre pacientes que tiveram câncer ou que estão em tratamento do câncer e estão com a doença ativa. Esses pacientes, sem dúvida, essas recomendações de isolamento e todas as informações que estão sendo passadas constantemente na mídia, de fato devem ser redobradas. Com relação a pacientes que já tiveram a doença e já encerraram o tratamento, existe alguma recomendação, doutor Silvio? Os pacientes que já tiveram a doença, que já trataram a doença, estimamos que a partir de 30 dias do término do seu tratamento, eles já reduzem, já ficam com um risco igual à população em geral. Ou seja, os que estão em tratamento são os mais vulneráveis. Os que já terminaram, eles têm o mesmo risco que a população em geral. Então, não há por que ficar assustado, preocupado em relação a isso. Mas o risco é igual à população em geral. Os cuidados devem ser os mesmos. Para pacientes que estão em tratamento, isolamento social é obrigatório, nada de sair de casa, doutor? Não há dúvida. Sair de casa só se estritamente necessário. Daqueles pacientes que estão em tratamento, que estão em quimioterapia ou que estão com a doença em atividade, existe uma forte recomendação de permanecer em casa com todos os cuidados já conhecidos. Só sair de casa se estritamente necessário. O senhor tocou num ponto extremamente importante que diz respeito ao tratamento. Muitos pacientes oncológicos estão em químio, fazendo químio ou radioterapia. A interrupção desse tratamento só com orientação médica, né, doutor? Então, existe a recomendação da Sociedade Brasileira de Oncologia, tem que ser muito bem avaliado. Quando o tratamento, a interrupção do tratamento, pode trazer risco para a doença em si, não deve interromper o tratamento. Ou seja, de uma forma geral, não deve ser interrompido o tratamento, a não ser que exista uma necessidade médica para a interrupção do tratamento. Considerando que o tratamento pode ser mais importante para a vida do paciente do que propriamente o risco da doença. Então, essas informações devem ser muito bem avaliadas. Mas, de uma forma geral, não recomendamos interromper o tratamento. Parentes ou acompanhantes que nesse momento do tratamento estejam com o paciente que está com a imunidade mais reduzida, com a imunidade mais baixa, também precisam redobrar os cuidados com relação à higiene, né, doutor Silvio? Não há dúvida. Os cuidadores, os parentes que moram que estão morando junto com os doentes têm que ter um cuidado muito mais intenso, mais elevado. Principalmente em pessoas que podem eventualmente estar com algum sintoma respiratório. Esses pacientes devem ter os cuidados, usar as máscaras, essa questão da higienização das mãos, isso é extremamente importante. A recomendação é a mesma, mas de fato que o cuidado deve ser muito maior para evitar que essas pessoas em tratamento tenham um contato mais de risco maior. Qual é a opinião do senhor, doutor, a respeito da telemedicina? Tem alguns médicos que estão lançando mão desse recurso, especialmente para fazer consultas à distância. No caso do câncer, no caso de consultas oncológicas, o paciente pode fazer uso desta ferramenta ou o melhor é cancelar a entrevista, remarcar a consulta? Essa tecnologia ela é importante em pacientes que não estão com a doença ativa ou que não estão especificamente realizando tratamento. Elas podem protelar suas visitas ao médico, mas pacientes que estão em tratamento especificamente, que necessitam ser
avaliado pelo profissional oncologista, esses devem comparecer. Agora, existem algumas exceções que podemos lançar mão a essa tecnologia para que evitem de sair de casa. Isso é uma possibilidade. Eu acho que cada caso deve ser analisado com algum tipo de critério. Mas é uma ferramenta muito importante neste período do isolamento. Doutor, a gente sempre reforça aqui com os médicos que passam pelo Bom Dia Cidades a importância de só procurar atendimento médico no caso de febre alta e falta de ar, com suspeitas da Covid-19. No caso de um paciente oncológico, esses também seguem sendo os mesmos sintomas que ele deve estar alerta para sair de casa e buscar atendimento médico? Existe uma recomendação clara do Ministério da Saúde que pacientes que estão com a doença ou estão em tratamento que apresentem sintomas sugestivos devam ser acompanhados muito mais de perto, ou seja, alguns casos devem até ser acompanhados a nível hospitalar. Isso se aplicaria tanto aos pacientes com câncer, em atividade e em tratamento, ou seja, deve ter uma assistência muito mais próxima e há uma recomendação que sejam acompanhados a nível hospitalar. É claro que é importante existir uma comunicação adequada com o médico, o assistente, com o grupo que cuida do doente, para que não sejam mal interpretadas essas informações. Mas a recomendação do Ministério da Saúde é ter um cuidado muito mais próximo e até, se for o caso, sintomas mais importantes, respiratórios, em ambiente hospitalar, a pacientes especificamente com atividade da doença e em tratamento da doença. Pacientes com câncer que sejam diagnosticados com a Covid-19, eles podem ser tratados com cloroquina ou há contraindicação? Não, não há nenhuma contraindicação. O tratamento deve ser igual a qualquer paciente que necessite de uso de medicamento específico. Nesse caso, como você perguntou, da cloroquina. Eles vão fazer parte dos mesmos protocolos de tratamento que a maioria, ou acredito todos os hospitais já tenham, para pacientes que estão internados e, dependendo dos seus riscos, os protocolos serão utilizados, não só a cloroquina, como outras drogas envolvidas no tratamento da doença. Para a gente finalizar a nossa entrevista, doutor Silvio, é importante que pacientes com câncer se vacinem contra H1N1? Sim, é importantíssimo. Há essa recomendação, todos os pacientes em tratamento de câncer devem ser vacinados. Excetuando aqueles casos onde o indivíduo, por algum motivo, em algum momento, ele está muito mais suscetível ou com algum quadro infeccioso ou algum quadro de importante que é estado geral. Esses doentes têm que ser discutidos da necessidade. Mas, de uma forma geral, o paciente que está bem, que está tratando o câncer, é recomendado a vacinação. Doutor Silvio, muito obrigado pela tua participação e pelos esclarecimentos aqui no Bom Dia Cidades. Uma ótima semana. Obrigado, eu que agradeço de poder ter ajudado aí a esclarecer algumas dúvidas da população. Obrigada, bom dia. E a gente vai para um rápido intervalo. Depois desse intervalinho, depoimento de quem teve a Covid-19 e se curou. Não saia daí, até já. Estamos de volta, agora são 8 horas e 43 minutos. Uma pedagoga de Santos é mais uma das pacientes da região que conseguiram se curar da Covid-19. Mas o caminho até receber alta na Santa Casa foi duro para Laura Maria Costa Soriano, de 38 anos. Ela está no 7º mês de gravidez. Para mim, eu estava com uma gripe muito forte, com tosse, febre. Eu achava que estava ofegante, mas na realidade eu estava com falta de ar. E para surpresa dos médicos que me atenderam, eu sou gestante. Já pediram minha internação, isolamento. Daquele momento eu já não vi mais minha família, meu irmão e meu marido que estavam me acompanhando. No dia seguinte, os médicos vieram conversar comigo que o meu estado era muito grave, eu teria que fazer uma tomografia. Porém, eu estava grávida, então o bebê estava correndo algum risco. Mas o principal era salvar minha vida, porque eu estava muito ruim. Fiz a tomografia e já foi pedido o encaminhamento, minha vaga na UTI. Fui para a UTI. Foram os piores momentos da minha vida. Depois de recuperada,
Laura agradeceu muito a equipe médica. A toda a equipe técnica, médicos, enfermagem, técnicos, todos, não tenho o que falar de ninguém, não quero ser injusta esquecer o nome de ninguém, então vou falar em nome da equipe. Eu fui muito bem assistida na Santa Casa de Santos. Eles salvaram a minha vida e do meu filho, pois eu estava muito grave. Agora que vem a Vicente, para a família ficar completa. O bebê já tem nome, é o Vicente, porque senão seria Vitória o nome dele, porque foi uma vitória para mim e para ele. Pois como não se tem muito caso de gestantes com essa doença, então tudo novo, só tenho que agradecer. E fiquem em casa, pois não é brincadeira, é muito sério. Só a agradecer mesmo que este bebê que nasceu de novo dentro do ventre da mãe venha com muita saúde daqui a poucos meses. E está aqui comigo Gustavo Klein, editor-chefe do Santa Portal. Gustavo, bom dia. Bom dia, que Nathalie. tenhamos uma boa semana, né? Tomara. Aliás, estamos começando a semana com essa notícia maravilhosa, né? De 2 vidas salvas pela Covid-19 e já pego esse gancho para falar de uma terceira vida também, né? Sim, senhora. A idosa de 97 anos, né, que era daqui de Santos, estava internada em São Paulo. Ela não tinha só o Covid-19, ela estava com influenza também. Quer dizer, Exato. era um pacote, né? Então, estamos vendo aí imagens dela no momento em que ela está saindo aí do hospital. Não divulgaram o nome dela, né? Mas 6 netos, 5 bisnetos, família toda esperando por ela. É a única irmã de 11 vivos, né, Pois Gustavo? Vitoriosa, né? Ela ainda tem missão a cumprir nessa terrinha aqui, né? É verdade. Nem que seja só espalhar alegria para a família Com dela, né, certeza, sem dúvida nenhuma, sem Nathalie? dúvida Já é nenhuma. suficiente. E é bom começar a semana com notícias assim, porque os números ainda são preocupantes, né, Gustavo? Sim, muito preocupantes. Nós estamos chegando aí perto dos 2 milhões de casos já no mundo. 1.859.000 casos, com 114 mil mortes já, Nathalie. Aqui no Brasil são 22.318 casos com 1.230 mortes. O estado de São Paulo tem 8.755 casos. Ainda segue na vice-liderança, né? Amazonas ainda é o maior. 588 mortes, quase metade das mortes aí no estado de São Paulo. E aqui na região, 269 casos confirmados com 24 mortes. Santos tem 204 desses 269 com 14 mortes. Temos 1.422 casos suspeitos ainda sob investigação e outras 52 mortes que também podem ser ou não relacionadas ao coronavírus que estão aí em investigação. A gente exibiu no primeiro bloco do jornal a reportagem dos bloqueios aqui de Santos e também do Guarujá, que eu acho que estão corretíssimos desde que não impeça a entrada e a saída de caminhões, por exemplo, que tragam suprimentos. E noticiamos o caso de uma turista exaltada que acabou agredindo o guarda que estava ali fazendo só a sua função. As pessoas, às vezes, parecem não compreender, né, Gustavo, a seriedade desta doença. Não estão sentindo a seriedade da doença. Quer dizer, não foi ali só o momento que ela se exaltou com o guarda, foi ela vir da cidade dela, se preparar, sabendo de tudo que está acontecendo, sabendo do bloqueio aqui e achando que ia conseguir, de alguma forma, passar por aquilo e vir para cá. Para ir para a praia. Para quê? As praias estão fechadas, não há o que fazer aqui, não há nada aberto, quer dizer, vai ficar confinada dentro do apartamento? Fica na sua cidade, porque o sistema de saúde daqui, e o motivo do bloqueio é este, já está em vias de chegar no limite, quer dizer... O próprio secretário falou, aqui em Santos já são 60% da sua capacidade já foi atingida. Pois não comporta gente que venha passar mal aqui, né? A mesma lógica vale para a falta de consciência do povo, para a necessidade das administrações precisarem colocar gradis e zebrar algumas áreas que não podem haver circulação. A gente não vê isso, por exemplo, em países da Europa. As pessoas simplesmente entendem que é a hora de ficar em casa. Exatamente. E quanto mais gradil você coloca, mais para trás as pessoas vão, mas continuam frequentando. Exato. Quer dizer, você continua vendo gente fazendo seus exercícios e confraternizando ali depois do calçadão da praia, ali numa faixa de rolamento de carros. Quer dizer,
falta de consciência completa, né? É quase Total. que um desafio às Total. autoridades. Falando um pouquinho do navio Costa Fascinosa, que nós demos aqui em primeira mão, quando os primeiros casos, né, foram levados ao hospital e foram flagrados, a sensação que a gente teve todos aqui na nossa redação é que não era para ninguém saber, aí como todo mundo soube, o caso se tornou público. Hoje, depois da terceira quarentena prorrogada, a gente teve neste fim de semana o desembarque de tripulantes. Isso, 227 tripulantes, seriam mais, mas alguns tripulantes deram positivo, testaram positivo no momento em que estavam para sair. Medida mais do que responsável, retirar quem deu o exame negativo dali. Até para evitar o risco, né? Exatamente. Um espaço confinado, havia imagens aí que mostravam que eles não estavam respeitando a quarentena também como deveriam, então tira quem não está doente e deixa quem está doente ali se recuperar e depois sair, né? Foram encaminhados todos para o país deles, né? A operadora do navio conseguiu um avião para... Fretado, inclusive, fretado, né? Para levá-los de volta para as Filipinas. Agora, o navio continua aqui, né? O navio vai continuar aqui enquanto durar essa quarentena. Por mais uma quarentena, por Pois mais 14 por dias, mais 14 pelo menos. dias, pelo menos. Teve buzinaço também, né, no final de semana, dos comerciantes pedindo a reabertura do comércio e parece que vai ter novo buzinaço daqui a pouquinho às 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã. Eu repito o argumento que você usou agora há pouco. A gente não vê esse tipo de coisa em nenhum lugar do mundo. É só aqui no Brasil. Você não vê isso acontecendo em Nova York, onde o número de casos é muito grande. Você não vê pedido de comerciante para reabrir comércio, pelo contrário. Em Tóquio, que as medidas eram mais brandas, eles estão adotando medidas mais severas agora. Quer dizer, o mundo inteiro está caminhando para o contrário, para restringir mais a movimentação das pessoas, para evitar que o número de casos aumente. O que eu pergunto é, esses comerciantes, eles vão custear o transporte dos funcionários deles de casa até o trabalho, ou eles vão precisar pegar meios de transporte lotados? Fica a dúvida. Porque aí também é um efeito cascata, né? Se todo mundo abrir as portas e todo o sistema voltar como era, o risco de contaminação vai ser tremendo, as pessoas vão começar a ficar doentes, vai haver um colapso do sistema de saúde e vai haver um colapso também do ponto de vista do mercado de trabalho, porque não vai ter funcionário se ele estiver doente. E ninguém vai comprar também, né? E ninguém vai comprar também porque vai estar todo mundo doente. Então, me parece que essa manifestação é contra o vírus. Não sei se vai ser eficiente, se o vírus vai se conscientizar e vai embora, como o nosso presidente disse ontem, numa live. Disse exatamente ontem, né, na Páscoa, antes mesmo de atingir o pico esperado pelas próprias autoridades de saúde, o Jair Bolsonaro disse que o vírus já está indo embora. Que é uma fala muito parecida com a que o Donald Trump. Eu li aqui na sexta-feira aquela timeline do Donald Trump. Teve um momento em que o Trump também disse que o vírus estava indo embora. Tanto é que ele acha que está indo embora que no fim de semana ele passeou pelas ruas, né, causou aglomeração e ainda teve um flagrante de extrema falta de responsabilidade dele espirrando e na sequência dando a mão a uma idosa. Isso, coçou o nariz e deu a mão à idosa que estava ali com a máscara, mas enfim. O Mandetta deu uma entrevista ontem a um programa de televisão, o ministro da Saúde, em que ele coloca essa situação, que as pessoas, no momento, não sabem em quem acreditar, quem devem seguir, se o ministro da Saúde ou o presidente. Porque a cada medida que o governo do Bolsonaro toma, o próprio Bolsonaro vai na direção contrária. Difícil. Na verdade, eu acredito que precisa haver uma linearidade nesse discurso, né, Gustavo? Exatamente. Porque em todos os outros países, eu acredito que o efeito cascata das reações se dá muito a partir do momento da consciência de cada um pela linearidade do discurso, né? Exatamente. O Trump, ele pode ter errado num primeiro momento, mas depois ele não discute. Ele sabe o que precisa ser feito, ele sabe as consequências que vão acontecer, que não tem como fugir disso, mas ele também entende que para que a economia possa ser retomada num futuro que a gente espera seja próximo, não tão distante, precisa ter gente para poder consumir essa economia. A gente está vendo, por exemplo, na Itália, províncias
que vão ter que ser repovoadas, porque a grande maioria das pessoas morreu vítima da Covid-19. Pois é. Fica aí a falta de exemplo dos governantes. O Trump agora ele se conscientizou do problema, mas os Estados Unidos estão chegando nos 600 mil casos, quer dizer, 1/3 dos casos do mundo estão nos Estados Unidos, até porque é um país que tem uma grande circulação de pessoas mesmo, a maior potência econômica do mundo, mas também por causa de uma falta de cuidados e do descompromisso com a ciência, uma falta de crença no que os cientistas diziam, que nós estamos vendo também no nosso presidente, infelizmente. Falando em economia, em diminuição de despesas, o Paulo Alexandre, semana passada, disse que a prefeitura ia cortar na carne algumas despesas. E começou dando um bom exemplo por ele mesmo, pelo vice-prefeito, pelos secretários, presidentes de autarquia, reduzindo o salário pelos próximos 3 meses. Isso, 30% do salário a menos. Eu tentei ver com a prefeitura quanto isso representa em valor absoluto, não consegui ainda esse número, mas é uma medida simbólica e que vale muito. Eu consegui. Né? Eu consegui, porque o salário está no portal da transparência. Eu fiz uma média, não sei se ela é tão real, mas dá em torno aí de 450 mil esses 3 meses. Então, são 450 mil reais que podem custear quantas máscaras? Quanto, enfim... Insumos, né? Insumos, tratamento, remédio, enfim. É uma medida simbólica, muito mais simbólica do que efetiva, mas que é muito bem-vinda. E que deveria ser seguida por todos os outros prefeitos da nossa região, porque de pouquinho em pouquinho a gente vai metropolitanamente adquirindo um volume de recursos que pode ser utilizado em todas as cidades da região. E fica o exemplo para que outras esferas de governo façam o mesmo, né? Exato. Porque não, o governador João Dória já doa todo o salário dele durante esse período da pandemia, ele está direcionando para a luta contra o coronavírus. E o isolamento social, falando em João Dória, segue em São Paulo, segue abaixo do que o Davi Wipe diz que é o ideal, tá? Girou em torno aí no feriado de 54%, 55%. Exatamente. Muita gente, eu estou vendo nas redes sociais, muita gente reclamando do controle, entre aspas, via celular, não autorizando, publicando que não autorizava, enfim... Falta de compreensão completa do que está sendo feito. Não há ali nenhuma invasão de privacidade por parte do governo. Esse acordo com as operadoras, elas não passam nenhuma informação dos usuários para o governo. É simplesmente um robô ali que identifica. Olha, nesta rua, neste momento, tem 10 mil pessoas. Enfim, e aí as operadoras enviam o SMS alertando, olha, você está numa área de risco, enfim. Eu já recebi esse SMS por 2 vezes no fim de semana. Então, e por causa dessa não adesão de parte da população, que eu acho que tem muito a ver com o exemplo de algumas autoridades, estão seguindo o que algumas autoridades dizem, é que existe a possibilidade do governador João Dória endurecer ainda mais essas medidas. Tomara que ele não decrete o lockdown, né? Pois é, o confinamento é o próximo passo. O que significa o confinamento? Quem não estiver seguindo vai poder ser multado ou ser preso em casos extremos. 32 dos 43 países europeus já adotaram essa medida, foram obrigados a adotar essa medida porque a população não se contentava em ficar em casa. Bom, tem coletiva, logo mais 12:30 do governo do estado, Exatamente. Novas medidas devem ser anunciadas, vamos esperar que não seja o lockdown. Muito obrigada, Gustavo. Valeu, Nathalie, muito obrigado. O Bom Dia Cidades desta segunda-feira fica por aqui. Ao longo da nossa programação, você acompanha o Boletim Santa Portal. Às 7:30 da noite tem o resumo das notícias do dia no Caderno Regional. E claro, ao longo de todo dia, informações da nossa região, do Brasil e do mundo, pelo Santa Portal. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã, se Deus quiser. Tchau.